Nós temos uma frase bem conhecida, né? Conhecida aqui pela liderança da igreja, que a gente diz, né? E a gente aprendeu com o pastor Josimaber, que o reino de Deus é feito de amigos, né? O pastor Josimaber ministrou no nosso retiro, no começo do ano, ativação só para liderança, né? E ele ministrou lá. Então, eu tenho a satisfação e o prazer, né? De estar aqui com o pastor Oséias, também com a sua esposa, depois você apresenta, né? E é uma indicação do pastor Josimaber, e a gente não pode esperar outra coisa, senão coisa boa, né? Não é verdade? Amém, irmãos? Então tá bom. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Apresente aí o seu livro, né? Aquilo que Deus já inspirou o seu coração. Amém. E ministre a palavra nessa noite para nós, tá? Obrigado, estenda a sua mão para cá, meu irmão. Ó Deus. E diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do seu servo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e deixo a sua palavra entrar para mudar em mim tudo aquilo que precisa ser mudado. Amém. Deus abençoe, Obrigado, meu irmão. pastor. Obrigado. Irmãos, a graça e a paz. Amém, queridos? Que alegria estar com os irmãos, que alegria conhecer uma igreja tão bonita, tão acolhedora. E vejam, eu sou baiano. E o baiano, ele gosta muito de receber as pessoas com muita alegria, com muita hospitalidade. Nós somos pastores em Vitória. Eu sou pastor na Igreja Batista em Morada de Camburi. Não sei se alguém aqui conhece Vitória. Quantos aqui conhecem Vitória, capital do Espírito Santo? Uma cidade linda. Curitiba é muito linda, mas Vitória é muito mais. Cada um defende seu lugar, a sua terra. E eu não sou de Vitória. E eu estou muito bem acompanhado porque eu estou completando, irmãos, 15 anos de casamento. E eu estou com a minha esposa. Gostaria que ela ficasse em pé, minha mulher, Carolina. Vejam, irmãos, quanto Deus foi milagroso na minha vida. Vejam como Deus faz milagres. Na sua também, né, meu amor? Essa é minha linda mulher. Somos pais de Levi, de 11 anos, e de Laís, de 7 anos, e a nossa querida Laura, que o Senhor tomou para si. Pastor Denilson, muito obrigado, pastor, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, pela sua esposa. Meus irmãos, que igreja que a gente sente uma vibração espiritual muito extraordinária. Eu quero dizer que a igreja tem muito a cara do seu pastor. Essa é a grande verdade. Toda igreja, ela acaba reproduzindo muito o perfil do seu pastor. E eu estou encantado. Eu fui muito bem recebido pelo pastor, recebido pelo pessoal da recepção, o pessoal que está dando apoio a gente ali, no lançamento do livro. Olha só, eu fiquei pasmo, eu fiquei embevecido, eu fiquei admirado, irmãos, como essa igreja é uma igreja muito especial. Parabéns, pastor. Parabéns pela sua vida. Não é todo dia, e olhe que eu vou por esse Brasil pregando, mas na entrada eu já sabia que eu estava numa igreja extraordinária. Extraordinária. E parabéns, irmãos, não é toda igreja que tem um pastor assim. Se eu fosse vocês, cuidem bem desse grande patrimônio, porque toda igreja que tem um pastor assim deve cuidar, zelar, para que esse pastor fique muitos e muitos anos nessa mesma igreja. Quero agradecer ao meu querido amigo, o pastor José Maber, uma pessoa lindíssima. Nos conhecemos em São Paulo, participando do congresso que foi promovido pela Igreja Batista Memorial de Alphaville, em São Paulo. E a partir dali Deus nos uniu, nos conectou. E ele disse: olha, Oséias, quando você estiver comemorando seus 15 anos, eu quero que você pregue em 2 igrejas de 2 grandes amigos. Então hoje pela manhã nós estávamos na Igreja Batista Vila Americana do pastor Nivaldo e hoje aqui na igreja do pastor Denilson. Então é uma honra muito grande conhecer os irmãos. Queridos, eu quando fiz o meu mestrado, o meu doutorado foi em ética cristã, mas o meu mestrado
foi para colocar na mão do povo cristão brasileiro este livro. Este livro é uma produção que, por demais, demandou muitos neurônios que tiveram que passar por um desgaste muito profundo. Esse livro não foi feito em seminário, esse livro foi feito em uma faculdade, como qualquer federal, como qualquer faculdade do país, onde eu me debrucei sobre o livro do Apocalipse. Quem aqui tem curiosidade sobre esse livro? O livro do Apocalipse. Um livro que para muita gente é esquisito, um livro que para muita gente é objeto de pavor, um livro que muita gente tem até medo de ler. Muitos acabam dizendo que o livro do Apocalipse nunca será o seu livro devocional. Mas esse livro coloca em suas mãos as chaves que você precisa para acessar essa casa. Uma casa que aparentemente parece ser bem estranha, porque ela é composta por muitos símbolos, muitas coisas bem diferentes do nosso mundo, seja ele social, linguístico. Mas quando você acessa o livro do Apocalipse e você descobre o que está ali, você se encanta com esse livro. E nós trouxemos o nosso livro, ele está ali. O irmão que quiser me dar o prazer de autografar, eu vou ter o prazer não é seu, é meu, de autografar o seu livro. Vamos fazer uma promoção do nosso livro aqui para abençoar a vida dos irmãos. E quero dar 2 recados. Se alguém disser para mim ali no final, pastor, eu estou desempregado e não tenho condição nenhuma de comprar seu livro, você pode ter certeza que você não sai daqui sem receber de presente meu livro. Porque eu não estou aqui para vender livros, eu estou aqui para abençoar a igreja de Jesus. Mas se você tiver condições, por favor, não deixe o espírito de mesquiaria dominar seu coração. Não se aproveite, não abuse da boa vontade. Por favor, não queira dizer que eu falei línguas estranhas e você traduziu de acordo com a sua vontade, por gentileza. Então, eu já dei de presente ao pastor, porque o pastor merece todo o meu carinho, todo o meu respeito, como também os irmãos. E eu não tenho como, eu passo fazendo seminários pelo Brasil, passo 4, 5 dias abrindo o livro do Apocalipse e a gente passa por um processo de avivamento muito profundo. Como eu não tenho muito tempo, eu quero apenas falar para vocês sobre algumas coisas e eu percebi que o tema da série é Não Pare. O tema da série, provavelmente desse mês, eu disse, pastor, eu vou pregar em cima desse negócio, eu nem sabia, mas eu vou pegar essa linha e vou dizer para os irmãos por que essa igreja não pode parar. Vamos abrir o livro do Apocalipse, em Apocalipse, capítulo de número 1. Eu quero compartilhar com alguns irmãos, com vocês, alguns resultados da minha pesquisa acadêmica sobre o livro do Apocalipse. Vejam, Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do verso de número 9, diz assim: por que a igreja nunca pode parar? Por que ela tem que avançar? Por que ela tem que alçar voos mais altos? Apocalipse 1, a partir do verso 9, diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, a voz como de uma trombeta, e dizendo: escreva no livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas. Por que o livro do Apocalipse precisa ser estudado por nós? Porque ele foi endereçado às igrejas. Assim como foi endereçado às igrejas que estavam na Ásia Menor, esse livro também foi endereçado à Igreja Batista Nova Jerusalém. Deus tem muita coisa para falar com essa igreja hoje à noite. Por que essa igreja não pode parar? Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Eu queria saber quem era. E ao me voltar, para tentar descobrir e entender quem é que estava falando comigo, porque eu percebi que era uma voz de uma trombeta, uma voz muito poderosa, vi, antes de precisar, ou antes de compreender quem estava falando comigo, naquele ambiente eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros estava alguém, que era semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dessa pessoa eram como brancos como a alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita dessa pessoa tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas,
quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, vejam, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O problema é que o livro do Apocalipse ele não é entendido por muita gente, porque você está tomando posse, você está acessando uma literatura que tem o seu próprio mundo, tem a sua própria língua, tem o seu próprio background, tem o seu próprio contexto social. Eu aprendi uma coisa quando eu estava na academia: nenhum discurso é feito fora de algum lugar. Todo discurso é feito a partir de algum lugar. Por que o Apocalipse, às vezes, não se aproxima dessa zona que seria possivelmente aplicável à nossa vida? Por que às vezes o livro do Apocalipse, para muita gente, é uma coisa muito codificada, carregada de uma linguagem pesada, densa, complexa, e com isso, geralmente as pessoas se distanciam do livro e não querem nem sequer se debruçar, escarafunchar e se permitirem a estudar um livro belíssimo, encantador, carregado de ensinamentos extremamente profundos. Mas eu estou aqui para ajudar vocês, já que eu passei tanto tempo estudando esse livro. A primeira coisa é que volte seu olhar para o versículo de número 12, porque alguém está tendo uma experiência com Deus, ele está em êxtase, é o João, e João está percebendo que os seus ouvidos estão captando uma voz muito poderosa, mas antes de observar quem era o dono da voz, ele percebeu que naquele ambiente ele estava vendo 7 candelabros de ouro. E olhe que lá no final tem um hashtag já tentando decodificar tudo, explicar tudo, porque as 7 estrelas correspondem aos 7 anjos das igrejas, mas os 7 candelabros sinalizam as 7 igrejas. Vocês estão vendo algum candelabro aqui? Não. Infelizmente, algumas igrejas, por terem ainda uma abertura, ou talvez por serem influenciadas por um judaísmo que ainda está muito presente no imaginário de muita gente, que por não ter feito a transição do Antigo para o Novo Testamento, acaba trazendo muitas coisas do judaísmo para tentar fortalecer a espiritualidade da igreja. Nós não precisamos de nada da antiga aliança, porque o melhor de Deus já veio. Nós já estamos na nova aliança. Nós já temos acesso à sala do trono. Nós não precisamos mais de um dia especial, de um local especial, de uma pessoa especial, porque todos nós podemos ter acesso a esse lugar onde Deus se revela para nós e mostra seu rosto, sua cara, de uma forma tão concreta, tão tangível, tão palpável, que louvado seja o nome de Jesus, que aquele que antes se mostrava a partir de símbolos, hoje se mostra para nós de forma muito, muito prática, e eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui. Eu não tenho dúvidas que Ele está aqui. Mas como a gente não tem um candelabro, a gente precisa visitar o mundo antigo. Vejam bem, eu como biblista e alguém que estuda muito a Bíblia de forma acadêmica, eu percebo que um dos grandes problemas da igreja brasileira é que, infelizmente, a Bíblia está perdendo sua força, perdendo o seu valor, perdendo o seu significado mais profundo, perdendo a sua densidade, perdendo a sua beleza, o seu encantamento, o seu cheiro e sua poesia. Sabe por quê? Porque estamos pegando o texto, aplicando direto ao nosso mundo, sem primeiro acessar o mundo da Bíblia, para que, ao entender o mundo que deu sustentabilidade ao que está escrito para nós, entendêssemos qual seria a verdadeira mensagem de Deus para o mundo de hoje. Não existe possibilidade de você ler a Bíblia e aplicar a Bíblia ao mundo de hoje, se você não entende o que estava acontecendo naquele momento, quando esse texto foi escrito. E quando João escreveu, João é um judeu, e por ser judeu, ele sabia que um dos elementos de qualquer culto judaico é ter, nesse ambiente litúrgico, um candelabro. E qual a funcionalidade de um candelabro dentro de uma sinagoga? Qual a funcionalidade de um candelabro dentro de um culto judaico? Vá a uma sinagoga judaica. Qual a funcionalidade de um candelabro dentro desse contexto do Antigo Testamento? Olhe para Êxodo. Lá você tem uma tenda. Nessa tenda tem um candelabro. Por quê? Porque as pessoas entravam. Aliás, nem todo mundo podia entrar. Louvado seja Deus que todos hoje têm acesso. Mas antigamente apenas alguém entrava e entrava com a corda amarrada na cintura, porque se tivesse em pecado, quando rastava uma pessoa, só vinha as cinzas dela. Mas o texto lá do Êxodo vai dizer que lá dentro tinha um candelabro. Por quê? Porque o candelabro tem o quê nas suas pontas? Algumas lâmpadas ou lamparinas. E aquele candelabro tem uma função específica:
iluminar aquele lugar onde alguém estaria prestando culto a Deus e provavelmente prestando sacrifício pelo pecado do povo. Quando você avança e você chega no momento onde o templo de Salomão é construído, você não tem apenas 1 ou 2 candelabros. Você tem praticamente 10 à direita, 10 à esquerda, porque o templo ele era muito maior que a tenda, que foi esse primeiro lugar de encontro com Deus, e lá você tem que ter mais candelabros, porque quanto maior o lugar, mais você precisa de quê? De luz, você precisa de iluminação. Não existe nada místico em torno da figura e desse material e dessa ferramenta que a gente chama de candelabro. Quando você chega em Zacarias, você já tem o segundo templo. Na tal a segunda casa, terá uma glória muito mais pesada que a glória da primeira casa, e o texto é muito claro quando diz que lá dentro da segunda casa havia um candelabro maciço. Por quê? Porque o candelabro, ele tem um propósito, ele tem um sentido. A presença dele nesse ambiente de culto para o judeu é porque ele está trazendo luz, clareza para aquele ambiente. Meus irmãos, se o texto está dizendo que eu vi 7 candelabros, e lá embaixo eu tenho um hashtag, eu tenho uma legenda já dizendo, e esses 7 candelabros representam as 7 igrejas. Eu quero lhe dizer que a Igreja Batista Nova Jerusalém é o candelabro de Deus aqui em Curitiba. Pastor, isso pressupõe o quê? Pressupõe muita coisa. Porque Jesus vai dizer, e Jesus vai confirmar isso, e eu quero que você entenda que esse texto aqui, ele tem sim uma relação direta. Ele está em absoluta harmonia com aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 13, por favor. Acesse Mateus 5, eu não gostaria que você me ouvisse sem que você percebesse que existe uma linha de raciocínio. Eu estou tentando te colocar em contato com textos que têm uma relação direta para que você entenda o Apocalipse. Jesus, ele vai se apresentar como a luz do mundo, mas ele vai dizer para a Igreja Nova Jerusalém aquilo que muitas vezes nós perdemos enquanto consciência de missão. Por que existimos? Por que essa igreja existe? Por que o pastor Edenilson está aqui? Por que nós queremos que esta igreja, ela multiplique suas células? Por que agora a igreja está se multiplicando como uma igreja multilocal? Por que o pastor está dizendo, o meu sonho, o meu alvo, o meu desejo é que tenhamos culto para 300 pessoas? Por que é que essa igreja precisa permanecer sendo movida por essa mola propulsora e por essa força motriz missional que coloca ela em movimento e não permite que essa igreja se sinta absolutamente acomodada, mórbida, inerte, uma igreja que simplesmente está presa em 4 paredes e se sente muito confortável diante da quantidade de gente que tem aqui. Não. Se a gente entender o que é ser candelabro do mundo, a gente vai olhar para Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Mateus capítulo 5, versículo de número 14, e agora vai fazer sentido o que Jesus vai dizer para a Igreja Batista Nova Jerusalém. Vocês são o que, irmãos? Vocês são a luz. Vocês são o candelabro. O candelabro aqui é só para fazer a transposição da linguagem. É só uma linguagem simbólica que está literalmente dizendo a mesma coisa que Jesus disse, sem precisar se apropriar da linguagem simbólica. E diz o texto, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não dá para colocar a Igreja Batista Nova Jerusalém num cantinho e tentar fazer de tudo para que essa igreja fique ali muito bem na sua zona de conforto, talvez blindada ou talvez se eximindo da sua responsabilidade de continuar avançando, porque nós não podemos parar. Por quê? O texto vai dizer, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, porque a igreja foi colocada para iluminar. A igreja foi colocada para ser farol. A igreja foi colocada para ser esse instrumento, esse veículo pelo qual a luz de Deus vai irradiando lugares, empresas, escritórios, consultórios, hospitais, ruas, guetos, bairros e avenidas. E vejam o que o texto diz, não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado, onde ilumina bem, porque não dá para pegar uma coisa cujo propósito é iluminar e colocá-lo numa posição que não corresponde e não faz jus à sua funcionalidade, entende? E ao seu propósito. E o texto diz, mas se deve colocar no lugar adequado, onde ilumina bem,
não é uma iluminação qualquer, não é uma iluminação medíocre, não é uma iluminação apática, não é uma iluminação raquítica, não é uma iluminação mesquinha, mediana, medíocre. Pelo contrário, é uma iluminação pujante, uma iluminação exponencial, uma iluminação mega blaster, uma iluminação que empurra a igreja para esse lugar onde ela se torna esse farol. Agora vejam que o texto vai dizer como é que a gente faz tudo isso. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o quê? Como é que essa luz se materializa? Porque o grande problema da Bíblia é quando muitas vezes a gente esquece que esse conceito de luz, esse conceito está em qualquer religião do mundo antigo. Qualquer religião do mundo antigo fala que qualquer princípio religioso é como se fosse essa luz que ilumina e que norteia o modo de existir e ser de alguém no mundo. Mas a gente não pode nunca, atenção, a fé bíblica nunca é um desdobramento de abstração. A fé bíblica nunca é uma coisa que se reduz ou está condicionado a uma elaboração meramente cognitiva e filosófica. A fé bíblica não é teórica. A fé bíblica, ela é prática. Essa luz não pode ser entendida ou concebida como se fosse apenas um conceito, uma elucubração bonitinha, lindinha, como se fosse um conceito linguístico muito bem utilizado para fazer o nosso discurso ser muito mais bonito. Pelo contrário, o texto diz, essa luz tem que ser vista. E como é que ela pode ser vista? Pelas nossas obras. Quem está me acompanhando? Uma luz que se encarna. Vocês entendem essa linguagem? Uma luz que se torna palpável. Não é luz como se fosse uma palavra sem sentido, uma luz aleatória, mas uma luz que se materializa, uma luz que se torna tão concreta que o texto diz assim, para que vejam, para que aqueles que não são iluminados vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, voltando lá para o Apocalipse, por que é que nós somos candelabros? Porque nós estamos aqui para iluminar o mundo. E quando isso entra na nossa cabeça, está tocando aqui, pastor? Vamos lá, peraí, pastor, deixa eu ver se eu... Aqui. Eu acho interessante, esse irmão que está vindo, tocou o microfone. Ok? Interessante, irmãos, que tentando colocar isso em mim, ele era tão delicado tocando em mim, que eu disse, meu irmão, fica... Não, pastor, não sei, a gente não conhece os homens. Falei, meu irmão, sou casado, meu irmão, fique tranquilo, fique à vontade. Pode, esse patrimônio é da minha esposa, mas você pode sim tocar sem problema. Muito. Vamos lá, sem crise, faz parte. Ok. Que diz, corta o microfone dele. Geralmente, quando o pastor não está gostando, irmãos, é um comando que se dá lá para cima, tá bom? O que eu quero dizer é que quando... Vocês estão comigo? Lembram? Quando a gente entende, irmãos, que nós somos faróis, nós somos... Não, precisa não. Você já tocou demais em mim. Nós somos... Ele quer tocar de novo. Pastor, eu posso tocar de novo? Você não. Deixa aí. Quando nós somos candelabros, e essa luz, ela é capaz de transcender o discurso, irmãos, os ímpios, os que não são iluminados por Cristo, eles começam a ver isso de forma clara. E, meus irmãos, eu tenho aprendido o que é ser candelabro.
o que é ser luz nesse mundo absolutamente chafurdado pelas trevas, nesse mundo absolutamente mergulhado, enlameado no caos, nesse mundo onde a gente percebe claramente as trevas, elas cada vez mais se reproduzindo e se multiplicando, trevas que pouco a pouco vão se tornando mais densas. Irmãos, eu sou pastor em Vitória. Na cidade de Vitória nós temos um índice altíssimo de suicídio. Isso acontece aqui em Curitiba, não? Altíssimo. Nós temos uma ponte em Vitória chamada ponte que liga Vitória à Vila Velha. E essa ponte, ela geralmente é utilizada por aqueles que cometem suicídio. Ela é muito alta, ela é muito linda. É tanto que agora o governo está colocando uma proteção para ver se diminui o número de suicídios. Mas não só mais na ponte, o número de suicídios em Vitória tem aumentado assustadoramente nos colégios, nas faculdades, nas escolas. E eu disse, Deus, o Senhor me trouxe da Bahia, fui pastor durante 10 anos, e me trouxe para Vitória. Só que quando você não entende o que é ser candelabro, você olha para o clamor, você olha para a dor do outro, você olha para o caos que tem reinado no mundo, e a sensação é que nada tem te tocado, nada tem mexido, nada tem te impulsionado, nada tem te desafiado, nada tem feito você sair do seu lugar e ir ao encontro dessas pessoas que só serão iluminadas pelo poder do Evangelho se alguém disser, Deus, eu não quero mais orar. Anote essa frase, chega de orarmos, mas não querermos ser resposta de oração. Porque quando a igreja apenas ora e ela não quer ser a resposta de oração, as nossas próprias orações se tornam mecanismos e subterfúgios que justificam a nossa omissão. E achamos que só porque estamos orando, isso basta. Não basta. Não basta apenas orar. Você não tem que orar apenas por quem está sofrendo. Você tem que ser resposta de oração na vida de quem está sofrendo. E eu disse, Deus, eu quero ser candelabro aqui. E um irmão da nossa igreja é um dos oficiais do Estado do Espírito Santo. E ele um dia, após um culto, me procurou para dizer o seguinte, pastor, se nós fôssemos publicamente divulgar o número de pessoas que se suicidam em Vitória, isso provocaria uma polvorosa na cidade. Isso provocaria tanto abalo, pastor, isso assustaria tanto, que o próprio governo do Espírito Santo não divulga com precisão o número de gente que se suicida todo dia na minha cidade. Eu disse, Deus, nós precisamos ser candelabro. A luz do Senhor precisa irradiar, a luz do Senhor precisa entrar nesses calabouços, nesses porões. Deus, a tua luz, a luz do Evangelho, é ela que pode mudar a história das pessoas aqui no Espírito Santo. Até que um dia eu estava viajando, eu estava de férias em Caldas Novas, quando o meu telefone, ele tocou e eu disse, alô, o professor da escola que fica perto da nossa igreja, uma escola pública, uma escola estadual, liga e diz assim, pastor, eu não sei mais o que fazer. Porque, pastor, mais 2 adolescentes cometeram suicídio. Eu não sei, pastor, mais o que fazer. Eles se matam brigando quando saem daqui. Alguns estão se tornando os verdadeiros aviãozinhos, são aqueles que transportam a droga quando eles estão saindo da escola e levam também a maconha, o crack para dentro da escola. Pastor, alguns deles já estão dando passos largos em direção ao mundo do crime, ao tráfico. Pastor, muitas dessas meninas estão trilhando pelo caminho da prostituição, mas alguns estão cometendo suicídio. Pastor, nos ajude. Será que a sua igreja pode fazer algo por nós? E eu disse, nós vamos fazer algo por você. Eu estou de férias, eu estou aqui longe, perto de Brasília, eu estava em Goiás, e nós vamos. Quando eu voltar na segunda-feira das minhas férias, meu primeiro expediente pastoral será visitar. Ele disse, visite mesmo, pastor, porque os meninos estão enlutados. Era um menino lindo, maravilhoso, sorridente. Deixa eu dar aqui, irmãos, uma dica como psicanalista clínico. Não se engane, nem sempre o sorriso de fora
consegue traduzir fidedignamente a tristeza que há dentro da alma de uma pessoa. Nem sempre essa coisa que é estética representa de fato o que está alojado na alma de quem está me ouvindo nessa noite. É preciso estarmos atentos aos potenciais suicidas que estão no nosso meio, porque suicida é todo aquele que, por não suportar a sua dor existencial, pensa e começa a ser manipulado por Satanás em conceber a ideia que o suicídio pode sim ser o caminho, não para deixar de viver. Um suicida não se mata porque não quer viver. O suicida se mata porque não suporta mais a dor que carrega dentro da sua alma. O suicídio tem que ser pensado a partir de outras perspectivas. É muito fácil para mim e para você que nunca passou por isso. Mas quando você entende o que é o suicídio, você começa a ter misericórdia dessas pessoas. Eu disse, Deus, o que fazer? Ele disse, pastor, vou colocar todos os alunos. E ele reuniu todo mundo. E ele disse, eu sei que o Senhor tem a palavra certa. Por que ele está dizendo isso? Porque só a igreja pode iluminar esse mundo que está em trevas. A igreja é a esperança do mundo. Não é o Estado, irmãos. A igreja, como dizia o pastor Bill Hybels, sempre foi e sempre será. Como dizia o pastor Fanini, ainda em vida, Jesus é a única esperança. E parece que nós perdemos de vista de que nossa esperança deve estar absolutamente depositada em Jesus. Porque apenas Jesus pode mudar a vida e o Brasil. E eu cheguei naquele auditório e todos estavam enlutados, chorando, dizendo, pastor, o senhor tem como orar para trazer o nosso amigo de volta? Eu disse, eu não posso agora garantir nada para vocês, porque só Jesus tem poder para isso. E de repente um menino pega na minha camisa e diz assim, pastor, ora pelo meu irmão, porque quando o senhor entrou, ele disse para mim assim, eu serei o próximo a cometer suicídio. E esse menino disse, pastor, ora pelo meu irmão. E eu fui ministrando na vida daquele rapaz, e Deus repreendeu o espírito de suicídio na vida, e peguei o microfone e trouxe uma palavra de bênção, de paz, de esperança, dizendo que naquele dia, Jesus estava querendo trazer sentido e significado para a vida e para a existência de cada um que estava ali. Quando eu fui e cuidei, e acolhi, e afaguei, e amei, cada um que estava ali chorando e dizendo, pastor, nós queremos de volta os nossos 2 amigos que cometeram suicídio. Daqui a pouco eu vi o diretor pegar na minha camisa e dizer assim, vamos logo, pastor, eu quero que você cuide de mim. Se calma, porque olha só, enquanto eu saía do auditório, estava indo em direção à sala do diretor, as professoras fizeram uma roda e disseram, pastor, cuida da gente também, porque o Estado não se importa com a gente. Aqui eu não sei se tem algum professor de escola pública, eu não sei se alguém aqui exerce o magistério dentro de um ambiente público. A pressão é muito grande e muitos professores também, nesses últimos dias, não só professores, pastores, tem tanta gente cometendo suicídio, tanta gente perdendo de vista que a vida é bela, que a vida é maravilhosa, que a vida é extraordinária. E ali eu fui, orei por cada professora, elas disseram, obrigado, pastor, porque nós temos a certeza que a igreja sempre tem a palavra de esperança para a nossa vida. Ao sair dali, o diretor começa a pegar na minha camisa e diz assim, vem logo. Porque o problema dessa escola não é que os alunos estão cometendo suicídio, não é que os professores também estão desesperados, é que o próprio diretor não está suportando mais a pressão. Entrei na sala daquele homem e ele começou a me apresentar, a me esboçar o nível de trevas, de escuridão que ele enfrenta, dizendo, pastor, o senhor não tem ideia o que é ser diretor de uma escola estadual. E eu disse, por que você me chamou? Porque, pastor, quando a gente olha para você e para a sua igreja, a gente percebe algo que não é humano. Algum crente aqui? Não. Não é humano. O que a gente enxerga em vocês é alguma coisa que é muito poderosa, é muito especial. Meus irmãos, dias após esse homem aí já estava na minha célula sendo ministrado e sendo abençoado e recebendo a palavra. E, irmãos, se vocês já deram glória a Deus por isso que eu contei, quando você se entende, se concebe como um candelabro de Deus que traz luz para que o mundo em trevas possa receber a força dessa luz, para que esse mundo se reconecte com Deus. Você não tem ideia o que aconteceu. Chamei a minha igreja e disse assim, meus irmãos, nós pagamos um ministro de música, não pagamos? Mas sinceramente, eu ainda acho que a igreja é muito voltada para dentro. Eu acho que a igreja tem que ser mais para fora do que para dentro.
É claro que nós temos que cuidar de quem está aqui dentro. É claro que nós temos que oferecer pastoreio, cuidado discipulado, esse olhar atencioso, esse afago que vem e traz alegria, paz e amor para quem está aqui. Mas, meus irmãos, ser luz onde já há luz é muito fácil. O desafio não é ser luz onde há luz. Esse lugar aqui está carregado da luz de Deus. Mas quando a gente sai daqui, vocês concordam comigo? Tem muitas trevas ao sair desse lugar, sim ou não? Muitas trevas agora que estão reverberando e ecoando no lar, na casa, no escritório, no consultório, no supermercado, na farmácia de muita gente. E por que nós somos a igreja? Para a gente vir aqui e fazer com que essa luz de Cristo, ela se desenvolva e seja aperfeiçoada em nós. Para que, ao sairmos daqui, sejamos a igreja que foi pensada por Jesus. O candelabro que é colocado no meio das trevas. E sabe qual é a boa notícia? É que a igreja tomou a decisão de doar o ministro de adoração que ela banca, para que uma vez por semana a igreja disponibilize ele para a escola. E o nosso ministro de música entrou naquela escola. E agora plantamos um projeto chamado Orquestrando Vidas. E adolescentes e jovens que viviam totalmente mergulhados nas trevas, nas drogas, na prostituição, no tráfico, na violência, agora fazem parte de um projeto onde estão aprendendo a tocar o violino. E agora, no primeiro domingo de novembro, teremos a primeira apresentação da nova orquestra do Espírito Santo, composta por uma juventude que estava sendo oprimida por Satanás, mas agora está sendo redimida pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo poder que há no Evangelho. Quando a igreja se entende como candelabro, ela altera realidades, ela muda a vida das pessoas, ela promove metanoia, a igreja começa a fazer um reboliço, uma revolução. Essa igreja não pode parar, porque nesse momento eu oro nesse momento, para que enquanto estamos aqui, as trevas das nossas casas estão sendo dissipadas, porque a Bíblia diz que as trevas não foram capazes de dissipar a luz de Jesus é muito mais poderosa, é muito mais tremenda, é muito mais extraordinária. Jesus faz essa igreja ser um grande farol para essa cidade. Essa igreja não pode parar, diz para quem está ao teu lado, essa igreja não pode parar, não pode, mas ela pode parar. Sabe como ela pode parar? Quando os candelabros que estão me ouvindo aqui, só são candelabros aqui, mas não são candelabros fora daqui. Entende o que eu estou falando? Tem muito candelabro aqui apagado, Jesus vai reacender alguns candelabros hoje à noite aqui. Deus manda te dizer isso. Eu tenho sentido o Espírito Santo ministrar essa palavra aqui no meu coração. Tem candelabro aqui que já brilhou mais. Tem candelabro aqui que já fez muita coisa extraordinária e é com você que Jesus está falando agora. Tem candelabro aqui que a sua célula era um grande farol e esse farol foi se apagando e nessa noite Jesus me trouxe lá de Vitória para dizer para você: ei candelabro, assuma o seu lugar, posicione-se, porque quando você começa a brilhar, o reino de Deus se expande e se dissemina sobre essa terra. Candelabro, volte a ser o que Deus projetou você para ser. Mas a segunda coisa, são 3 coisas apenas, para o pastor não cortar o microfone. Primeiro é, a igreja não pode parar, porque ela é o que no mundo? Luz, o verdadeiro candelabro. Agora, João, Apocalipse 1, de novo lá. No meu livro a gente explica muita coisa sobre isso. Apocalipse 1, vou correr aqui, irmãos, diz assim: e no meio dos candelabros, quem são, irmãos? Os candelabros representam quem ou o quê? As igrejas, concordam comigo? E no meio dos candelabros, podemos dizer, no meio da igreja, quem eu vi? Porque eu vi os candelabros, ou seja, o culto está preparado. O ambiente litúrgico já foi composto. Entende? É isso que está na cabeça de João. Ele está tendo uma visão extraordinária, mas o que ele está vendo é o quê? Literalmente. Ele está vendo esse espaço como esse aqui, onde eu estou. A igreja traz a luz, mas essa luz só tem força
Porque no meio dos candelabros, no meio da igreja, veja o que o texto diz: eu vi alguém. Ô irmão, vocês sabem quem é o centro dessa igreja? Eu acho que talvez como pastor, como conferencista, a sensação que eu tenho é que nos últimos dias estamos valorizando demais as estruturas. E eu sou um cara extremamente apaixonado por isso. A nossa igreja tem um telão de LED de mais 12 metros quadrados. A gente investe pesado na tecnologia da igreja. A igreja tem uma área de tecnologia que é muita grana. Tanto que eu mando fechar o tempo todo a porta, que é muita grana ali dentro. Mas cuidado. Porque andando pelas igrejas no Brasil, eu estou percebendo muita beleza estética. Muita beleza estrutural. Mas cuidado, porque se Jesus não for o centro do culto, se Jesus não for o centro das nossas pregações, e aqui fica uma leve provocação no sentido de fazer vocês refletirem, e eu sei que aqui nós temos uma igreja saudável. Nós temos que o tempo todo prestar muita atenção no que estamos cantando, porque me parece que, sem perceber, nós estamos deixando de ter uma teologia teocêntrica. Jesus no centro. Jesus como foco. Jesus como sendo a presença majoritária e proeminente. Jesus sendo para nós um fim em si mesmo. E infelizmente, e eu escrevi um outro livro chamado O Individualismo, um câncer na igreja pós-moderna. O que se percebe é que uma teologia teocêntrica está sendo substituída por uma teologia antropocêntrica. É como se o culto é para atender as demandas humanas, é para satisfazer o cliente religioso, como se a igreja fosse um balcão de serviço. O pastor que prega, ele é um garçom, e ele tem que preparar um menu bacana, porque o menu ele tem que satisfazer os interesses e desejos narcisistas e bem mesquinhos e interesses extremamente esdrúxulos dos clientes religiosos que estão aqui, não para servir, mas para consumir religião. E aqueles que estão assentados são aqueles clientes que só reclamam, só murmuram. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu que o culto não é para nos agradar. Um dia nós estávamos num culto maravilhoso, Deus operando milagres, Deus fazendo coisas interessantíssimas, Deus se manifestando, Jesus se revelando de forma graciosa. Naquele culto, quando eu saí, uma irmã pegou no meu braço e disse assim: eu não gostei do culto. Eu disse para ela: que bom que você não gostou, porque o culto nunca será para você enquanto eu for pastor dessa igreja. O culto é para que Jesus seja exaltado, é para que Jesus seja adorado. E a sensação que eu tenho é que toda essa nossa inologia, essas músicas que muitas vezes retroalimentam os nossos próprios egoísmos e ensimesmamentos, essas músicas que muitas vezes estão mais interessadas em amassajar o nosso ego do que músicas que façam com que a igreja se prostre diante daquele que é o único que tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa. Parabéns, parabéns pelo pastor que vocês têm, parabéns por essa estrutura linda, por essa estética, mas meus irmãos, o melhor desse culto, o melhor dessa igreja, não é sua câmera, não é seu multimídia, não é a estética, não é o salão, não é o templo. O melhor é que Jesus está passeando aqui nesse lugar hoje à noite, e por causa dele, a nossa vida ganha sentido aqui nessa noite. O pastor é pastor batista e vai se lembrar daquela música antiga que os batistas cantavam: o mestre vai hoje passar. Se tivesse um assembleano aqui agora, o bicho pegava fogo aqui agora. Passar. É porque o povo batista não é tão fervoroso como o povo pentecostal. Passar, passar de amor transbordando, todos assim convidam. Aí a música reforça assim: o mestre vai hoje passar. Sim, hoje ele vai. Ele não vai passar, ele já está passando aqui. E fazer com que o culto seja focado nele. Por que eu gosto tanto da Hillsong? Tem gente que critica a Hillsong, porque a Hillsong é esse tipo de igreja moderna com parede preta. Quando eu entro numa igreja de parede preta, eu fico assim: uau, que coisa linda.
Mas eu vou dizer para os irmãos, eu gosto muito da Hillsong, porque se você escutar a Hillsong, e se você se lembrar do antigo Diante do Trono, você lembra o CD1, o CD2, Exaltado, exaltar, foi ali o grande momento do Diante do Trono. Se você pegar as próprias músicas do cantor cristão, por mais que elas tenham uma harmonia, e eu como músico, eu sei que toda música tem o seu movimento natural, e que tem músicas do cantor cristão que precisam ser reharmonizadas, mas se tem uma coisa que o cantor cristão tem como princípio basilar, é que as músicas falam muito sobre Jesus. E a sensação que eu tenho é que a gente ainda não entendeu que esse é o filé. Falar sobre Ele, cantar sobre Ele, anunciar a graça dEle, ministrar que Ele é santo, poderoso, majestoso, e fazer com que todos aqui nessa noite se prostrem diante dEle e se submetam a esse Deus grande, poderoso, tremendo, extraordinário. E quem é Ele? João vai dizer para nós. Se para você Ele é qualquer coisa, lê comigo quem é Ele. Lê comigo. Lê comigo. E no meio eu vi alguém semelhante a um filho de homem, ou seja, poderoso. Uma linguagem utilizada no Antigo Testamento. Com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Só rei do mundo antigo usava cinto de ouro no peito. Jesus é majestoso, Jesus é rei. Lê comigo o resto. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã. Aqui para os irmãos que têm cabelo branco, olha que coisa maravilhosa. Por que é que Jesus tem cabelos brancos como a alva lã? Porque a ideia de que ele é eterno. Tudo passa, ele transcende a temporalidade existencial, porque o Apocalipse vai sempre apontar para ele no passado, para ele no presente, e sinaliza quem ele é no futuro. É aquele que era passado, aquele que é atual, e aquele que há de vir. Ou seja, tudo passa, mas ele permanece sendo o mesmo Deus. Isso para mim é extraordinário. Agora vejam, o texto diz também que os olhos dele são como chama de fogo. A sensação que hoje a gente entra na igreja e a gente faz de tudo para o pastor Edenilson não nos perceber, não nos enxergar. Quero te dizer que você está na presença de quem? Cujos olhos perscrutam a alma, cujos olhos enxergam o que o pastor Edenilson não enxerga, porque nós somos humanos. Os olhos de Jesus estão aqui agora captando sua dor, os olhos de Jesus estão agora fazendo um processo talvez de lipoaspiração da sua alma. Os olhos de Jesus estão indo ao encontro daquilo que os meus olhos não estão captando, mas você está na presença daquele que conhece você por dentro. O texto diz também, de olho no texto, os seus pés são como um latão reluzente, como bronze, ou seja, seu reino ele é estável, que bronze é um elemento muito estável. Vejam também que o texto diz, a voz dele é como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Lembram que a espada afiada de 2 gumes é o quê? É a palavra dele. Eu não sei porquê, me parece que os púlpitos esqueceram da palavra. Prega-se sobre tudo, sobre autoajuda. Prega-se sobre o que Augusto Cury diz. Pregações coachianas. Pastores viraram coaches. Pastores não acreditam mais na simplicidade da palavra. Pastores se apropriam até mesmo, e eu como alguém formado na área, eu sei quando o pastor está psicologizando o texto para tentar fazer com que a igreja se sinta seduzida pela sua retórica. O pastor não precisa disso, porque essa espada afiada é essa palavra que eu estou agora pregando a vocês, e por mais que ela seja simples, eu não quero acreditar que eu vim aqui por acaso. Essa palavra já está produzindo mudança na vida de alguém aqui. Ela já está produzindo transformação na mente de alguém aqui. Essa palavra vai curar alguém aqui, porque essa palavra é a única palavra que muda a vida das pessoas. Chega de púlpitos fracos. E aqui eu não estou falando de retórica. Você não tem que pregar como eu, como o pastor Edenilson. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma, pastor. Eu não estou falando da plástica, eu não estou falando da performance. Não é performar bem, não é falar bem, mas é usar o discurso que liberta. Jesus é a palavra que liberta. E o texto diz assim, vem comigo. O seu rosto brilha como o sol da sua força. Ao vê-lo, aconteceu o que comigo? Ao vê-lo,
eu caí, preste atenção, ao vê-lo, eu caí aos seus pés. A sensação que eu tenho é que a gente não entendeu quem está aqui agora. A sensação que eu tenho é que com o passar do tempo, estamos aqui como se aqui fosse um clube social. E aqui não é um clube social. Aqui é a igreja do Jesus que é todo poderoso. A sensação que eu tenho é que o culto está rolando e aquele menino, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus continue te usando. Porque a sensação que eu tenho é que, como nós perdemos a consciência da real presença de quem está no nosso meio, no meio do candelabro, passeando e se movendo, a sensação que eu tenho é que a nossa própria adoração virou quase que um espetáculo gospel, mas você percebe que a coisa é fria, é superficial. E hoje à noite, Deus falou comigo. Hoje à noite, o que foi cantado mexeu com o meu coração. A gente percebe uma adoração profunda. Por quê? Porque nós estamos adorando a quem é digno de receber, porque o texto diz ao vê-lo. Aconteceu o que comigo? Ao vê-lo. E se eu lhe disser que essa mesma pessoa está aqui, acontece o que com você? Ao vê-lo, eu caí aos seus pés, como se eu estivesse morto. Mas ele disse, não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei do que você vem enfrentando nesses últimos dias. O que eu posso te garantir, Jesus está aqui te dizendo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por quê? Olha o que ele diz. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto. Aleluia, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é ele? Sabe quem é ele? Capítulo 4, por favor. Capítulo 4, por favor, capítulo 4. Se preocupa não, irmãos, que eu não volto mais não, vou gastar meu tempo aqui, aproveitar. Se preocupa não. Capítulo 4 diz assim, quem é ele? Quem é que está no nosso meio? Essa pessoa aqui, descrita aqui. Mas capítulo 4 diz assim, depois dessas coisas eu olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como de uma trombeta falar comigo. Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. E eis que aquele que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e deles estavam assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono, e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por da frente e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tinha descanso, nem de dia nem de noite. E eles proclamavam, Igreja Batista Nova Jerusalém, proclame conosco também, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E sempre que esses seres viventes davam glória, honra, ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, leiam comigo, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade eles vieram a existir e foram criadas. Irmãos, uma coisa que eu venho e tenho dito no Brasil, pastor, o que é que vai acontecer se quem permanecer ou se outro vier no lugar daquele que está aí liderando o nosso país? Deixa eu dar uma palavra aqui, bíblica, porque para mim estamos vivendo tempos perigosos e tempos que estão, às vezes, até nos forçando a assumirmos posições que a Bíblia não nos autoriza. Sabe por quê, irmãos? Alguém me procurou e disse assim, pastor, o que será do futuro do nosso país se isso aconteceu, se aquilo? Eu disse, continuarei firme apenas naquele que a Bíblia diz, que quando João olhou, a sala do trono sempre esteve ocupada.
a sala que comanda o universo, o cosmos, o trono que representa esse lugar de comando sobre tudo e sobre todos, sempre esteve ocupado, sempre estará ocupado, sempre, sempre, por aquele que vive para todo sempre. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui agora? Não importa o que aconteça, não importa o que está por vir, não importa se a política mude os seus comandantes, a igreja não depende de quem comanda esse país, a igreja depende de quem um dia morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele tem em suas mãos as chaves, e ele tem o controle sobre o universo. Me parece que esquecemos que no trono já tem alguém sentado. Então nós não estamos à mercê. Não importa o que aconteça, nós não estamos à mercê. Nós somos comandados. Quem é ele? Quem é ele? Capítulo 5, por favor, capítulo 5. Estou indo para o final. Isso aqui é promessa de pregador. Eu estou indo para o final. Mas eu sou bem escancarado, eu conto mesmo a mentira, sabe? Todo pregador quando faz isso é que ele vai ter mais um pouquinho de tempo. Mas irmãos, eu já estou indo embora, calma. Capítulo 5, quem é ele que está no meio? Ele é quem tem o quê? O controle do universo. Já tem alguém sentado no trono. Não importa o que acontece aqui na terra, o céu já tem sala de comando. Entende o que Deus está falando com a gente aqui? Agora o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado um livro, em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos? Quem tem acesso aos mistérios da vida? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito. Por que eu estou chorando? Deus manda dizer aqui para pessoas que estão sofrendo. Presta atenção. Estou falando fundamentado na palavra. João representa aqueles e aquelas que às vezes choram, porque nem sempre, diante de certas vicissitudes da vida, diante de certos incidentes e acidentes, diante de certos problemas que nós enfrentamos na vida, como nós perdemos a nossa filha, a gente chora. Porque para muitas perguntas que o nosso coração faz, nem sempre, para muitas delas, nós encontramos respostas. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui, que é uma coisa para você ficar em crise a noite toda. Fé não é ter resposta para tudo. Fé é caminhar mesmo quando não há resposta para as perguntas do meu coração. Fé é acreditar que João está dizendo: alguém tem acesso ao livro, alguém tem acesso a essa informação sobre o futuro da igreja e do mundo. Quem tem acesso? Quem é que realmente pode acessar esse software, esse drive? Quem é que pode acessar essa memória RAM cósmica? Quem é que pode ter acesso a todas as respostas? Eu estava chorando. E eu sei que muita gente aqui foi trazida por Deus para ouvir isso aqui. Eu não tenho resposta para o seu choro, mas eu tenho a pessoa que sabe chorar com você quando você está chorando. A pessoa que está caminhando com você. E eu vi alguém, lê comigo? Eu estou chorando, porque nem sempre eu entendo a vida como ela é. E quando eu não entendo nada da vida, porque foi achado alguém digno de abrir o livro, ninguém podia ter acesso. Então um dos anciãos me disse: não chore. Essa é a palavra de Deus para você hoje à noite. Não chore. Sabe por quê? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Ele já venceu. E ele abre, ele tem acesso ao livro. Vê comigo, verso 8. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, esse que está no meio, parecia. Está aqui, irmãos, uma revelação de Deus para nós hoje à noite. Quando eu olhei, ele parecia estar morto. Eu quero dizer para o pastor Edenilson, que aquilo que nessa igreja parece estar morto, é só uma ilusão de ótica. Porque quando eu olhei, eu estava vendo um cordeiro que parecia estar morto. De vez em quando a nossa visão nos trai.
a gente olha para certas realidades e diz assim, cara, não tem jeito, isso aqui não vai funcionar. Pastor, eu quero te dizer que essa semana, eu e minha mulher vamos nos comprometer, a gente vai passar a semana orando, porque essas células vão ficar, pastor, tão vivas, tão poderosas. Pastor, eu não sei onde esse campus está sendo plantado. Nós acabamos de plantar uma igreja dentro do cinema, do principal shopping da capital, e esse campus que o senhor está abrindo, pastor, esse negócio vai arrebentar a boca do balão. Sabe, pastor, esse negócio de 300 pessoas, você está com uma fé muito pequenininha, pastor. Pode enlarguecer as tendas, pastor. Eu não acho que esse lugar não vai suportar. Porque às vezes, pastor, a gente olha e diz assim, não, será? Parecia que o cordeiro estava morto. Mas quando eu olhei para aquele que parecia estar morto, a palavra para a igreja Nova Jerusalém é, atenção, olha o que o texto diz, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Esse cordeiro que parecia que estava morto, esse cordeiro pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Olha a igreja Assembleia de Deus, está vendo? Uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno é aquele que parecia que estava morto, de pegar o livro e quebrar os selos, porque realmente foste morto, mas com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meu irmão, aqui é a promessa que a sua família vai entrar no céu com você. Aqui é a promessa apocalíptica que as células precisam se multiplicar, porque céu no Apocalipse não é lugar para pouca gente. Céu no Apocalipse é lugar para você, para sua casa, para os seus filhos, para sua família, para os seus parentes. Sabe por quê? Vi e ouvi, atenção, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número, o que, irmãos? O número de pessoas, milhões de milhões e milhares. Tudo isso aqui representa que esses 300 não significam absolutamente nada. E proclamavam, esses milhões proclamavam, leiam comigo, digno. Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que há, e o povo da igreja batista Nova Jerusalém, começa a dizer, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam, amém. E os anciãos se prostravam e adoravam. E agora, o texto vai dizer no capítulo 7 o seguinte, amém. Versículo 11, o louvor e a glória, sabedoria, tudo pertence a ele. Mas um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são aqueles que estão de vestes brancas? Acolhe essa palavra. O Senhor sabe, então ele me disse, estes são os que moravam lá em Curitiba. Receba essa palavra, Igreja Batista. Quem são? Quando ele está olhando, ele diz, quem são? Aqui já é, irmãos, o Apocalipse no passado, porque lá na igreja do pastor Nivaldo, alguém perguntou, pastor, então o Apocalipse é como se fosse Matrix. Quem gosta aqui do filme Matrix? É a mesma coisa. O que aconteceu no passado, está acontecendo hoje. E vai acontecer no futuro. E provavelmente, nós somos a geração que está se aproximando de ver Jesus com os próprios olhos. Jesus está voltando? Uma boa provocação. Por que os púlpitos não falam mais da volta de Jesus? Por que a Bíblia diz que a igreja deveria esperar pela vinda de Jesus? Sabe por quê? Estamos achando que esse mundo será mudado por estruturas de poder humana. Ninguém terá o poder de mudar o mundo nem o Brasil a não ser Jesus de Nazaré. A igreja, ela tem sua cidadania,
A igreja tem sua responsabilidade política e deve ter, sim, consciência em quem se deve votar. Mas a igreja nunca pode absolutizar nenhuma estrutura de poder, porque toda estrutura de poder humana é fadada ao fracasso. Só existe uma alternativa para nós. Maranata, ora vem Jesus, venha Jesus. Estabelece o seu reino nessa terra, Jesus. Venha, Jesus, e faz essa igreja ser um grande farol para Curitiba. Sabe por quê? Quando eu olhei, eu vi muita gente que era membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, Curitiba. Eles tinham, quem faz parte desse grupo aqui? Eles tinham vestes brancas. E agora, a palavra de Jesus para eles é, versículo 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nunca mais cairá sobre eles o sol, nem outro calor forte, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará, meu amor. Estou falando isso aqui para minha mulher. É porque a gente orou para Deus curar a nossa filha e esse assunto voltou à tona. Às vezes, quando a gente sai com a namorada da gente, algumas memórias voltam à tona. E eu e minha namorada, há 15 anos, a gente se lembrou de que a gente orou para Laís, orou por Levi, mas a gente orou também por Laura, para Jesus curar Laura. É preciso que vocês entendam que aqui, irmão, Jesus disse, no mundo tereis aflições. A igreja me parece que a igreja está querendo se autopreservar, se apropriando de armas carnais. As armas da igreja nunca foram carnais. As armas da igreja não são nem carnais, nem estatais. As armas da igreja de Jesus é a palavra, é a oração. E eu lembro que a gente orou e disse, Jesus, cura Laura. E a doutora disse, se o senhor tomar a decisão errada, você vai perder sua mulher e sua filha. E minha mulher entregou a minha filha, nossa filha, e Jesus a levou. E quando eu leio o Apocalipse, eu leio aqui, nunca mais terão sede. Nunca mais nenhuma criança será abusada por pedófilos. Nunca mais nós teremos meninas que se prostituem para ter pão sobre a mesa, porque a nossa igreja tem uma igreja no sertão do Piauí, na divisa com o Ceará, onde as meninas da nossa própria igreja precisam se prostituir sexualmente para poder comer um pedaço de pão com mortadela. Se você acha que não existe pobreza no país, não existe para quem não está perto de quem está pobre. Eu sei o que é pobreza, porque eu nasci em Ferradas, e minha mãe dizia que quem nasce em Ferradas já nasce o quê, irmãos? Tá fácil para você falar isso, né? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Para os olhos da gente. Mas só Deus sabe de onde eu vim. Mas um dia não haverá mais sede. E aí a palavra de Deus para Nova Jerusalém é, e eu quero saber o que é que esse menino vai cantar agora. Porque se ele cantar agora o que eu estou esperando que ele cante, eu levo ele lá em Vitória para cantar e o pastor pregar lá na minha igreja, em Vitória. Porque um dia, está aí no texto, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus trouxe as pessoas certas hoje à noite aqui. Deus vai enxugar cada lágrima que o pastor tem derramado por essa igreja. Deus vai enxugar cada lágrima dos irmãos aqui que oram pelos seus filhos que ainda não se converteram. Deus vai enxugar cada lágrima de cada célula aqui que luta para que essa célula se multiplique. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E um dia estaremos com Ele eternamente, prostrados dizendo, digno és de receber toda a glória, todo louvor e toda a honra. E a Igreja Batista Nova Jerusalém só diz uma coisa, amém, amém. Exaltado seja o nome daquele que é santo. Foi em nome dele que eu vim, é em nome dele que eu prego, e é em nome dele que eu libero uma palavra de cura e de libertação sobre a sua vida. Ele está entre nós, é por causa dele, porque tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E se essa igreja existe, não é por causa do seu pastor, não é por causa de vocês serem pessoas tão fofinhas, é porque ele está aqui no nosso meio, e é por causa dele que essa igreja não pode parar. Não pare, igreja, porque quem venceu está no meio dessa igreja. Eu queria cantar uma música. E eu queria tocar o teclado e cantar a música. E quem toca o teclado é quem toca em mim, não é isso, irmãos? Meu filho, vou te pagar um jantar hoje à noite. Pastor,
Se me levar para jantar, tem que levar o bichinho, que eu bati no bichinho. Todo pregador sempre escolhe alguém para bater, para ficar mais relaxado. Meu filho, eu quero tocar uma música com a igreja, se você permitir. Oh, fica aqui com o microfone perto de mim. Eu sinto algo muito especial nesse menino, pastor. Ele é muito fofinho, muito lindo ele. Eu queria cantar com a igreja uma coisa, que é uma das músicas que eu mais toco quando eu prego sobre o Apocalipse. Que diz assim, segura aqui, meu filho. Vamos lá. Sei que chegou o nosso horário, mas... Quero voltar. Vocês conhecem essa canção? Ao início de tudo, encontrar-me contigo. Quero rever meu. Eu quero reconstruir. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo. Cante. Erga suas mãos e cante assim. Eu quero voltar. Voltar a Deus. Eu quero ouvir vocês. Quero voltar. Quero voltar. Jesus está aqui, irmãos. Ao início. Isso. Lembra de como você começou? Encontrar-me contigo, Senhor. Jesus está aqui. Você crê nisso? Cante. Quero rever meus conceitos. Eu quero reconstruir. Eu vou ingressar vou ver as primeiras obras, Senhor. Isso, agora com a mão no seu coração, diga assim: eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar no amor, primeiro amor. Eu quero voltar. A última vez eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Pai, essa igreja é tua, Senhor. Pai, a gente precisa de uma igreja que volte a esse lugar simples, desse evangelho simples, onde Jesus é o único tema das nossas conversas. Nos últimos dias percebemos que a igreja está se desviando quando Jesus não é mais o majoritário em nossa teologia, em nossas músicas, em nosso discurso, em nossa eclesiologia. A sensação que eu tenho é que o medo, o pavor, a violência, a desigualdade, o caos que impera na sociedade está fazendo a gente
deixar de fixar o nosso olhar em Jesus para acharmos que existe a possibilidade de uma redenção da humanidade do nosso país fora de Jesus. A igreja precisa depender de Jesus. A igreja precisa cantar Jesus. A igreja precisa pregar Jesus. A igreja precisa se derramar, se prostrar, porque no final das contas é Ele que pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jesus, obrigado pelo privilégio de conhecer uma igreja tão linda. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, e o meu único interesse foi falar sobre Ti. Obrigado pelo pastor Edenilson, que pessoa linda, que pastor extraordinário, alguém que eu nem conheço direito, mas a gentileza do pastor Edenilson, o seu amor, o seu carinho, o seu afeto, o seu jeito de cuidar dessas ovelhas. Deus, eu saio daqui com mais uma inspiração. Obrigado pelo meu amigo José Maber, que acabou de chegar, Senhor. Esse homem de Deus que o Senhor levantou em Curitiba para cuidar dos pastores. Multiplique graça na vida do pastor José Maber, Senhor. Esse homem é um instrumento do Teu reino aqui, ó Deus, no estado do Paraná. Quanto a mim, meu Deus, me leve em paz com a minha esposa para casa amanhã, Senhor. Que eu encontre os meus filhos em paz. E eu deixo aqui a Tua paz, Senhor. E a minha oração é que essa igreja prospere, avance. Ela não pode parar, porque quem está no comando dela é aquele que sempre esteve assentado no trono do controle do universo. Obrigado, Jesus. Obrigado por conhecer uma igreja tão linda, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Pastor, podem se assentar. Pastor, obrigado. Em nome da minha família, em nome da nossa igreja. Se qualquer hora dessa vai lá comer uma moqueca capixaba. E aqueles que quiserem comprar o nosso livro, o livro custa R$40, mas nós vamos fazer a promoção de R$30 aqui. E eu não quero pagar bagagem de novo, não. Tem que vender esses livros todos aqui hoje à noite. Compra para você, compra para sua família. Se não tiver condições, eu te dou de presente. Mas se tiver, abençoe nosso ministério, porque esse tipo de produção é para o nosso sustento também. Que Deus abençoe, prospere. E quero dizer para o irmão Wilson, eu vou correr atrás de algumas cadeiras. Viu? Deus colocou no meu coração falar com alguns empresários para abençoar a igreja. Vou falar com alguns amigos meus para dar algumas cadeiras para essa igreja. Queridos, deixa eu, antes de nós finalizarmos aqui, você passar na cantina, tem que dizer duas coisas extraordinárias sobre o pastor Oséias. Primeiro, ele é campeão, tá? Ele é campeão, você já sabe do que eu estou falando, tá? Flamenguista, ganhamos a Copa do Brasil, mas tem mais. O cara, é nós, né, João? É nós. Tem mais, né? Tem mais de Deus para vir. Mas tem mais, o cara canta rebanhão. Identifiquei demais, meu pastor. Identifiquei demais. Rebanhão é minha banda preferida, tenho todos os CDs. Né? É isso aí, gente. Deus falou com você, né? Amém?